Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 17 de junho. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E a presença do advogado Dr. Tarcísio Soares, comentando as notícias desta edição. Muito bom dia. Bom Tarcísio, dia. seja muito bem-vindo. Obrigado. Aos destaques desta edição. Ministro da Economia, Paulo Guedes, deve anunciar ainda hoje substituto de Joaquim Levy na presidência do BNDES. Levy pediu demissão ontem depois de fritura comandada pelo presidente Bolsonaro. Relatório da reforma da Previdência começa a ser digerido esta semana. Mercado gostou. Governo ainda não desistiu do sistema de capitalização. Felício divulga a prévia da lei de zoneamento. É hora de participar das audiências públicas. Acidente com motos deixa 2 mortos na Rio Santos, em Ubatuba. Cresce a fornada. Projeto Pão do Bem destina pães a moradores de rua de São José dos Campos. Sai o primeiro lote da devolução do imposto de renda. E mais, estádios vazios. E o resultado da rodada do esporte regional. Esta e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. E após declarações de Bolsonaro, Joaquim Levy se demite. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, encaminhou uma carta de demissão ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Antes de embarcar para a viagem ao Rio Grande do Sul neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a jornalistas que Joaquim Levy estava com a cabeça a prêmio. Bolsonaro disse que mandou Joaquim Levy demitir o diretor de mercado de capitais do BNDES, Marcos Barbosa Pinto, e disse ainda que, se Barbosa não fosse demitido, ele demitiria Levy. Marcos Pinto, a quem Bolsonaro se referiu, foi chefe de gabinete na presidência do BNDES e era considerado no atual governo um homem de confiança de Guido Mantega, ministro da Fazenda nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Ainda no sábado, Marcos Pinto enviou carta de renúncia a Joaquim Levy. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o fato de Levy ter optado por nomes ligados ao PT desagradou Jair Bolsonaro. Joaquim Levy assumiu a presidência do banco em janeiro deste ano. Levy comandou o Ministério da Fazenda no segundo mandato de Dilma Rousseff e deixou o cargo após 11 meses. O substituto de Joaquim Levy no comando do BNDES será indicado por Paulo Guedes e deve ser da iniciativa privada, informaram integrantes da equipe econômica. Entre os nomes mais cotados estão o de Solange Vieira, atual superintendente da SUSEP, Salim Matar, secretário de Privatizações, Carlos Costa, secretário de Produtividade e Emprego, e Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e presidente do Conselho de Administração do BNDES. Bom, a gente tem que lembrar que o Gustavo Franco também foi de governos passados. Se a regra é não ser de governos passados, o Gustavo Franco não pode. Nem o Salim Matar, porque, segundo a lei das estatais, né, a pessoa que participou de alguma maneira na campanha está impedido
de integrar esse tipo de cargo, né? Como que você viu essa demissão assim, meio que na base da fritura, né? Eu acho que é desnecessário. Ele tem o poder de manter ou excluir alguém. Ele é o presidente da República. Então, acho que é desnecessária a fritura. Ele poderia fazer isso no bastidor e tornar a coisa muito mais simples. Mais harmônica. Se ele tem as suas posições, isso não tem problema algum. Afinal, foi eleito e tem a equipe que ele vai ter que coordenar. Mas esse processo de fritura eu acho totalmente desnecessário, é ruim para o país. Sabe o que acontece? Tem uma questão que eu acho importante, que amanhã o ministro Sérgio Moro vai ao Senado para falar sobre o caso do vazamento aí de diálogos da Lava Jato, né? E essa demissão, de alguma maneira, causou espanto no próprio Congresso Nacional, justamente por ser uma medida assim desnecessária, e agora complica a própria ida estão lançando o Moro a feras de novo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. E olha só, o Brasil na OTAN. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro disse este fim de semana que o Brasil foi aceito pelos Estados Unidos como um aliado extra-OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A declaração foi dada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, durante a Festa Nacional da Artilharia, que marca o aniversário do Marechal Emílio Luiz Mallet. De acordo com Bolsonaro, com a aliança, o país terá mais assistência no campo militar e também no mercado de defesa. Em seu discurso, ele voltou a defender o armamento da população e disse que é preciso mais do que um parlamento do povo para implementar as medidas políticas. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar formada por 29 países, principalmente da Europa e da América do Norte. No tratado é estabelecido que um atentado a qualquer um dos países que fazem parte da aliança é considerado um ataque contra todos os outros. E o relatório da Previdência que foi apresentado foi aprovado, não pela Câmara, e sim pelo mercado financeiro. O parecer da reforma da Previdência, apresentado na semana passada, foi bem recebido por analistas do mercado financeiro, mas a avaliação é de que ainda é preciso incluir estados e municípios nas mudanças. Além da retirada das mudanças para servidores estaduais e municipais, também saíram da reforma itens como aumento da idade mínima para a aposentadoria rural, alterações no BPC para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, o sistema de capitalização, dentre outros. Com as alterações, a economia estimada é 1,13 trilhão de reais. Para chegar a esse número, o relator da reforma, deputado Samuel Moreira, do PSDB paulista, propôs aumento de receitas por meio de transferência de 40% de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para a Previdência Social e de tributos sobre bancos. Porém, mesmo com a aprovação do mercado, o ministro da Economia desaprova as mudanças no texto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse semana passada que o relatório apresentado pela Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados teve um recuo na regra de transição que pode abortar a nova Previdência. Segundo ele, com as mudanças propostas no documento, a economia esperada com a reforma cai de 1,2 trilhão em 10 anos para cerca de 860 bilhões no mesmo período. O ministro disse que ainda não criticaria as mudanças porque ainda está esperando pela tramitação no Congresso. Abre aspas. Vou respeitar
a decisão do Congresso. Agora, se aprovarem a reforma do relator, abortaram a reforma da Previdência, disse o ministro. Como que você vê essa questão do relatório, né? Certamente enfraquece um pouco o projeto inicial do governo, né? Sim, ele muda, traz mudanças significativas. Uma delas é a questão da capitalização, que é um programa já visando o passo seguinte que vinha na reforma tributária. Todas as questões de mudanças a respeito desse momento também tem algumas alterações. Então ele cria um descompasso entre a proposta inicial e o que está sendo aprovado agora no relatório. Mas ele fala que o relatório, de alguma maneira, aborta a reforma da Previdência. É certo que há uma certa retórica nessa fala do ministro, né? Mas, de alguma maneira, a reforma vai ser aprovada, né? A reforma vai existir. Em que temos, a gente não sabe, porque ainda vai ter toda a discussão. Eu acho que quando ele fala aborta, é realmente sobre o sistema de capitalização. Porque eu acho que esse é o foco mais interessante do que ele estava propondo, né? Mas ela ainda tem um trâmite todo no Congresso e ainda vai ser alterado isso. Como que você vê a questão da reforma como um todo, né? A necessidade da reforma. A gente estava comentando aqui nos bastidores que você tinha lido aí um estudo sobre o envelhecimento da população, né? Sim. Como é que essa realidade afeta diretamente a questão da previdência de todos os países, praticamente, né? A gente está num problema hoje mundial que é o envelhecimento da população. Então, esses estudos analisam a posição das pessoas até 2050. E a gente tem uma situação de Europa e Estados Unidos com a população mais envelhecida, América Latina, América do Sul e Ásia num equilíbrio, e a África com mais jovens do que idosos. Isso é um descompasso mundial, então todos os países vão passar por isso. A Inglaterra está fazendo propostas já para 2040 de alterações, eles estão fazendo gradualmente. O nosso problema é que a gente chega sempre no limiar e vai ter que fazer a reforma numa corrida e que aí ultrapassam todas as questões. Então isso é necessário, a reforma vai existir. A gente tem que tratar como nós vamos ter o envelhecimento. Todos nós vamos passar por isso. Há 50 anos atrás, uma pessoa com 50 anos, 60 anos, 70 anos tinha uma previsão de vida, expectativa de vida e de trabalho. Hoje nós não temos mais. Eu espero que com 70 anos eu possa estar trabalhando e economicamente ativo. Mas isso a gente tem que entender como vai fazer essa relação de novos jovens com idosos. Hoje tem muitos trabalhos de coaching de novos para idosos da tecnologia, de idosos mais velhos, né, experientes, com os jovens, para trazer a experiência, a cadência, tudo isso. Então acho que é um momento de transição no mundo. Porque o que a gente vê, né, você fala dessa coisa de aprovar a nossa reforma de afogadilho, né? Por quê? Porque a reforma é considerada uma peça-chave na questão das contas públicas, né? Então, não está só se discutindo a questão da reforma, e sim também que a reforma é preciso para ajudar o governo a melhorar suas contas, não é isso? Eu acho que nos últimos 20 anos nós tivemos problemas de toda a natureza. O que a gente tem? A gente tem um problema econômico, financeiro, que é necessário e nós temos que fazer. Isso é essencial para o país. Agora, como que nós fazemos isso de uma forma mais transparente, de uma forma melhor adequada? Então a gente tem que trazer esse fato econômico, é essencial. A Grécia foi um exemplo significativo disso, Portugal também, vários países na Europa estão passando por esse momento também. Então a gente tem que fazer isso, é necessário para um crescimento, para voltar a crescer o país. Então economicamente é necessário. Nós como população e como sociedade, nós temos que readequar isso, entender como que nós tratamos o trabalho daqueles que já estão com 50, 60 anos, como que eles vão se manter no mercado, como a gente transforma isso, de tirar aquela exclusão de quem chegou a um limite de 50, 60 anos. Isso tem que ser repensado. Pois é. E vamos nós aqui com a CNH. Lembra que a gente tem falado bastante a respeito disso aqui? Na manhã de hoje, o Conselho Nacional de Trânsito, o glorioso CONTRAN, divulgou as alterações nas regras vigentes na formação de motoristas no Brasil. Entre as principais medidas que entram em vigor na segunda quinzena de setembro estão a diminuição
de 25 para 20 horas de aulas práticas e o uso facultativo do aparelho simulador de direção. De acordo com o CONTRAN, a intenção é desburocratizar o processo de retirada da CNH e gerar economia para as autoescolas. E o jornalista Glenn Greenwald, do portal Intercept, afirmou que divulgará áudios com mensagens de voz trocadas entre Moro e membros da Lava Jato e chamou o ministro de mentiroso sociopata. Para Greenwald, Moro e seu grupo abusaram da lei para derrubar o partido que não conseguiam derrotar em eleições. E o escândalo causará uma desestabilização no governo Bolsonaro. Sérgio Moro deve comparecer à CCJ do Senado nesta quarta-feira, dia 19, para se explicar sobre as conversas divulgadas pelo Intercept. O pedido de audiência foi feito pelo próprio Moro. Em nota, Moro disse não haver nada demais nas conversas e foi defendido por Bolsonaro, pela cúpula do governo e por apoiadores da Lava Jato. Nessa questão, todo mundo quer saber até que ponto a questão é ilegal ou é antiética ou é uma praxe, a conversa de juiz com os procuradores. Qual que é a sua opinião em relação a isso? A nossa cultura jurídica, no sentido de que tem que ter a separação. Isso é o nosso sistema, é a nossa cultura. O fato é que a gente sabe que isso realmente não é o que acontece. A proximidade judiciário dos juízes com o Ministério Público é muito grande. Mas eu acho que aí a gente tem que analisar sobre outro aspecto. É uma infração ética, isso não tem dúvida. Agora, como que nós trataríamos essa questão em relação aos fatos que foram apurados? Então, se parte de uma questão ética, então também entrar e hackear a informação de um telefone também é antiética, é crime. Então a gente compara essas duas questões, eu acho que nesse aspecto são diferentes e ele também praticou um crime e não é ético. Agora, os fatos são reais ou não? Eu acho que não é nesse aspecto. Os fatos foram apurados, o ministro Barroso ele sempre coloca isso, ele trabalha sobre os fatos, o que foi apurado. Alguém pode negar que houve desvio na Petrobras, houve problema significativo nas obras? Eu acho que isso é importantíssimo a gente destacar. Então, existe uma questão que houve uma conversa e havia um contexto todo para que aqueles fatos fossem apurados. Então, existe uma razão de tudo isso ter acontecido dessa forma. Os fatos foram apurados e não são negados os fatos. Então, a gente não pode negar os fatos por uma conversa. Os fatos foram apurados, provados, julgados. É a minha posição pessoal. Aí, às vezes, a gente passa por transformações no direito. Essas mudanças são importantes. O Ministério Público teve uma posição de expor os fatos à sociedade e antes isso não acontecia. Então a gente passa por uma transformação também de sociedade no direito, no judiciário, na prática do advogado. Isso tem que ser mudado também. Então a gente tem que entender essas mudanças e todo esse contexto. A gente tem a informação de que os especialistas nessa questão de hackeamento, né, dizem que dificilmente conseguirá se investigar a questão da entrada desses hackers nesse aplicativo Telegram. Né? Então isso cria mais uma nuvem nessa questão dos diálogos. Bom, como o próprio criador aí do Intercept Brasil diz, mais coisas devem aparecer nos próximos dias, né? E a gente tem que ficar atento justamente dentro dessa ótica de que da importância de que foi a operação em relação à questão do combate à corrupção. Pois é, e uma falha, isso daqui foi seríssimo também, uma falha maciça no sistema de interconexão elétrica deixou moradores da Argentina e do Uruguai sem energia elétrica neste domingo. O colapso começou às 7h07 da manhã, de acordo com
a Secretaria de Energia da Argentina. E só foi restaurado às 6 horas da tarde, logo 11 horas após o início do apagão. De acordo com a Edsur Argentina, empresa de distribuição, a falha na rede que causou o apagão originou-se em uma conexão de transporte de eletricidade entre as centrais, ativando as proteções das geradoras que saíram de funcionamento. O ONS, Operador Nacional do Sistema, afirmou que o Brasil não foi afetado. Ainda bem, porque tinha jogo da Copa, né? Tinha gente torcendo, porque os argentinos não iam conseguir ver o jogo da Copa. Até isso. Nosso redator de esporte já falou, a primeira coisa que os caras não assistiram o jogo. Não puderam assistir o jogo, isso já é uma vitória. Já é uma vitória, pois é. E a população de Hong Kong se reuniu para uma onda de protestos contra a suspensão da lei de extradição de criminosos para a China, apresentado pela chefe de governo Carrie Lam. Os manifestantes protestam para que a proposta seja totalmente retirada. Também pedem a renúncia de Carrie Lam e um pedido formal de desculpas da polícia pela violência praticada nos últimos dias. Durante 4 dias de protestos, 80 pessoas ficaram feridas, incluindo 22 agentes das forças de segurança. Pequim demonstrou apoio à chefe de governo e classificou os atos como violência popular derivada de intervenções maliciosas de governos estrangeiros. E o gigante brasileiro em exposição. O maior avião já produzido no Brasil, o cargueiro militar KC-390, foi levado pela fabricante Embraer para o Salão Aeronáutico Paris Air Show, um dos principais eventos do setor. O modelo levado à Europa é o primeiro de produção em série que será entregue à Força Aérea Brasileira nas próximas semanas. A feira começa hoje e vai até domingo no aeroporto de Le Bourget, onde estão previstas apresentações nos 2 primeiros dias de feira. A aeronave militar, junto com o jato comercial E-195-E2 e o novo executivo Praetor 600, são apostas de negócios da companhia neste ano no evento. O KC-390 é um multimissão tático para missões como transporte e lançamento de cargas e tropas, reabastecimento em voo, busca e salvamento e combate a incêndios florestais e, claro, uma grande esperança para o comércio internacional para a Embraer Defesa. Nós vamos para um rápido comercial, lembrando que nós estamos ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e também do jornal O Vale, e a sua participação é muito importante. Nós estamos às ordens. Rápido intervalo e a gente já volta. Fique com a gente. Pois é, e los hermanos não estão nos ajudando. A crise na Argentina derrubou a exportação de veículos do Vale do Paraíba. A exportação lá para os nossos vizinhos teve retração de 51,21% frente ao ano passado. Os automóveis são o terceiro produto mais vendido ao exterior pelas empresas da região, atrás de petróleo bruto e aeronaves. Entre os meses de janeiro a maio de 2019, a região exportou 193,6 milhões de dólares em automóveis para a Argentina, contra 396,9 milhões em igual período do ano passado. A retração causou paralisação na produção de veículos nas 2 cidades que mais exportam automóveis e peças para a Argentina, Taubaté e São José dos Campos. Em janeiro, trabalhadores da Ford entraram em greve em Taubaté após a demissão de 12 funcionários. Entre 13 de maio e 3 de junho, trabalhadores do segundo turno de produção entraram em férias coletivas na fábrica da Volkswagen em Taubaté.
O motivo também foi a queda nas exportações, principalmente para a Argentina. O mesmo ocorreu na GM em São José, que concedeu 2 dias de folga em maio na produção da picape S10. No geral, a exportação de veículos caiu 26,82% na região durante os 5 primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A Argentina, quer dizer, é sempre a situação dos países, aqui nossos vizinhos, sempre interfere nas nossas economias, né? Justamente por causa desse comércio bastante próximo, né? Os problemas não são mais especiais de um ou outro país, os problemas são mundiais. Né? A gente tem que olhar para isso e faz a participação de todos num plano melhor. Né? Se a gente estiver desatento a isso, tem essas consequências e não tem dúvida. Não tem o problema é grave, principalmente para a nossa região, é complexo. Particularmente para a nossa região, nós temos 3 montadoras. Né? Não tem dúvida, muito sério. E olha só também, o salário médio no Vale do Paraíba subiu menos do que a inflação nos 4 primeiros meses do ano. No período, o valor chegou a R$ 2.156,33 contra R$ 2.086,02 no primeiro quadrimestre do ano passado, alta de 3,37%. A inflação acumulada nos últimos 12 meses, a partir de abril, foi de 4,94%, segundo o índice apurado pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país. Além do rendimento abaixo do aumento do custo de vida, o saldo das carreiras que empregaram no Vale foi negativo entre janeiro e abril, registrando menos 127 postos de trabalho, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Foi justamente a indústria o setor que mais sentiu o golpe da retração econômica. Claro, ainda bem longe de arrefecer. E todo mundo à espera dessa reforma, né? Tudo parou por causa da reforma. Ela é essencial. Hoje a gente não consegue sair desse ponto, vai ser necessária aprovação e a gente vai ter que dar um salto na economia. Esse ano talvez não, a gente não tenha recuperação, mas a gente tem que buscar isso, fazer o mais rápido possível. Porque os índices são dramáticos do ponto de vista do desemprego. Do PIB, né? Cada vez mais as projeções vão caindo. Né? A gente viu, né, no começo do ano um otimismo muito maior, esses últimos 3 meses já começou a diminuir muito, os negócios diminuíram, a gente tem que passar por essa reforma com urgência. Pois é, e vai ter gente feliz hoje, viu? Porque a Receita Federal começa a pagar hoje as restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. Mas não fica tão contente ainda porque tem limites aqui. Neste lote receberão a restituição os contribuintes idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Olha, eu não estou em nenhuma dessas categorias, mas eu já recebi, na sexta-feira, já estava depositada a minha devolução. Então você é praticamente cliente preferencial do governo. Pode ser. Deve ser. Pelo menos o sistema todo de informática, de todo o sistema, também funciona para agilizar as devoluções. Então, o que eu acho importante, né, que a gente tem um ponto positivo em relação a gente nunca... Imposto é ruim de pagar, né? Mas são importantes, né? Impostos são importantes. Mas como evoluiu a questão da declaração, né? Sim. Hoje você pode sentar na frente do computador e, dependendo da sua vida financeira, em 15 minutos você faz. Agora, é bom que tenha essa contrapartida da devolução também rápida. Sim, não adianta ser só para fiscalizar e cobrar e fazer isso também, essa eficiência eu acho que é fundamental também. Fundamental, e é claro que estamos todos aí ansiosos e esperando que chegue aí. A redação está ansiosa porque ele prometeu uma pizza, entendeu?
Eu sempre acabo me dando mal nesses meus comentários, porque sobra para mim, né? Pô, vamos ver. Mas você recebeu primeiro, hein? E o governo Felício Ramute publicou na sexta-feira a proposta prévia para a lei de zoneamento em São José dos Campos. A lei delimita áreas e diz como elas devem ser utilizadas para o crescimento da cidade. Ao longo dos últimos anos, o governo foi pressionado por empresários da construção civil, já que a lei vigente permite construções de prédios com no máximo 15 andares. Foram agendadas 12 audiências públicas para debate da proposta. A ideia da mesa diretora da Câmara de São José é aprovar o projeto até setembro. A legislação vigente é de 2010, mas acabou passando por atualizações. Em 2017, por exemplo, 26 trechos foram alterados após serem considerados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado, após ação movida pelo Ministério Público. Em 2016, a Câmara rejeitou um projeto do então prefeito Carlinhos Almeida. A Prefeitura disse em nota que a lei influencia diversos aspectos da vida da população e do dia a dia na cidade, definindo, por exemplo, regras para a construção de moradias, imóveis comerciais e o tipo de atividade econômica permitida em cada área da cidade. Em defesa do Parque Betânia, grupo chama a população para participar de audiências sobre nova lei de zoneamento. Integrantes do movimento Somos Parque Betânia de São José dos Campos realizaram um ato para chamar a população para as audiências públicas que vão discutir a nova lei de zoneamento do município. A manifestação aconteceu na manhã deste sábado na Avenida Tivoli. A Câmara pretende votar o novo zoneamento em setembro. O movimento Somos Parque Betânia foi criado em abril de 2018, depois que a construtora Marcondes César iniciou a construção de um estacionamento no local. A discussão continua na Justiça. Acho que agora é a hora, né, das pessoas participarem. Participar, isso é o mais importante. Das audiências, né? Porque podem colocar as suas demandas e as suas questões. Que deixam passar, muitas vezes, esse momento que é chave. Sim, a omissão ela gera uma inconsequência. E depois complica tudo. Né? Sim, São José precisa, é necessário, a construção civil na cidade ela teve um movimento muito prejudicado em relação a isso tudo, é essencial para o crescimento da cidade também. As questões relativas a esse parque também têm que ser definidas, não está nesse aspecto, mas tem que ser repensadas, isso é uma área particular, então tem que ver qual é a função disso, mas São José precisa e a participação é essencial. Lembrando, participação é imprescindível, tá bom? De todo mundo, depois não adianta reclamar. E um acidente na rodovia Rio Santos, em Ubatuba, deixou 2 vítimas fatais na manhã deste domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, 2 motociclistas morreram quando um carro desgovernado invadiu a pista contrária. O acidente ocorreu no trecho do bairro Fortaleza por volta das 6 horas. O carro atingiu 3 motocicletas. 2 condutores morreram no local. 3 pessoas, o motorista do carro e um motociclista e garupa, foram socorridos e encaminhados à Santa Casa. A casa de uma idosa de 88 anos foi alvo de uma remoção de aproximadamente 11,7 toneladas de materiais no bairro de São Gonçalo, em Taubaté. Segundo a Prefeitura, a remoção ocorreu durante uma operação realizada pelo CAS, que é o Controle de Animais Sinantrópicos. De acordo com o município, foram necessárias 4 viagens de caminhão e 3 dias de trabalho para a remoção de todo o material da residência. De janeiro a junho desse ano, o projeto recolheu cerca de 65 toneladas de materiais. Atualmente, há 19 casos em acompanhamento. Denúncias sobre acumuladores podem ser feitas pelo
endereço acumuladores.compulsivos@taubaté.sp.gov.br. Vou repetir, acumuladores.compulsivos@taubaté.sp.gov.br. Isso é interessante porque a gente vê os documentários, a Discovery, eu acho que até tem isso aí, e a gente acha que só acontece lá, né? É muita coisa. 11 toneladas é muita. É que, na verdade, a gente tem que pensar também, tem todo esse aspecto da saúde pública e tal, né? dúvida. Vizinhança, Sim. que deve incomodar, né? Deve ter ratos por lá. Ratos, escorpiões aqui. Mas a gente tem que pensar que essas pessoas têm um problema, né? Ah, sim, é Quer uma dizer, patologia. Né? Você tem que também atacar a questão da pessoa, do acumulador compulsivo, né? Não tem dúvida. Eu acho que tem que ser as duas coisas, né? O combate a essa acumulação, mas também pensar na pessoa que acumula, né? E que é uma coisa grave, que é uma coisa muito grave mesmo, que é um sofrimento para a pessoa, não é? Chamar aquela japonesinha que faz aquelas arrumações. Arrumações, a organização. Organização. Mas, se bem que aqui esse 11 toneladas não ia resolver. Feng Shui não adianta. Não adianta, não Mudar adianta uma mesmo. tonelada para cá. Não tem como. E olha só, em um cenário com mais de 800 moradores de rua, o projeto social Pão do Bem surge em São José dos Campos como uma alternativa simples de ajudar a quem não tem condições. A empresa Mídia do Pão, idealizadora do projeto, doa displays e saquinhos de pão para padarias da cidade que ficam expostos para quem quiser deixar um pão fresquinho para aqueles que precisam. O projeto, sem fins lucrativos, surgiu há 3 meses e atua em 3 padarias da cidade. Pão de Açúcar no centro, Flor de Ipê no Parque Industrial e Padaria Pampulha no Jardim das Indústrias. A franquia pretende estender o projeto para todo o país. Os interessados em participar podem acessar o site, pega uma caneta aí rapidinho que dá tempo de escrever, www.midiadopau.com.br, pão sem tio, tá? A população de moradores de rua teve crescimento de 104% nos últimos 2 anos em São José. Dados oficiais da Prefeitura mostram que a cidade passou de 400 para 816 no período de 2016 a outubro de 2018. Parabéns, eu já vi aqui na Padaria Pampulha, bem interessante mesmo, uma ação bem bacana, muito legal. E olha só, quem for ao Parque Santos Dumont agora tem um motivo a mais para contemplar os lagos que compõem a paisagem. Os 18 jatos d'água espalhados pelos lagos que estavam parados voltam a jorrar. A instalação de 6 bombas d'água novas garantiu o funcionamento do sistema. A iluminação dos lagos também passou por manutenção para destacar o efeito dos jatos. O Santos Dumont é o primeiro grande Faz parque parte da história de quem é de São José. Eu sou de São José, o Parque Santos Dumont era o local onde Você a gente foi bastante também. Tinha o tobogã. Então não somos só nós. Ainda bem, exatamente. Não, porque o parque, né, ele é pioneiro, né? Sim. É um parque pioneiro, porque a gente não tinha nem Vicentina e nem o Parque da Cidade. Quer dizer, realmente o Santos Dumont meio que serviu como modelo, né, dentro dessa questão da necessidade de fazer exercício, de caminhar. Tem muita gente caminhando hoje no Parque. E hoje, além disso, tem a exposição dos foguetes, dos aviões. Isso é importante até para mostrar o que São José faz, né? Não tem dúvida, muito legal e para todos. Se você não conhece, claro, deve conhecer, mas conheça que vale a pena mesmo. Nós vamos para um rápido comercial e depois, nessa segunda-feira que pinta um pouco nebulosa aí, ele volta com o tempo, Caio Souza, e mais notícias para você. Rapidinho, a gente já volta. Segunda-feira é segunda-feira, não tem jeito. E essa
começou meio nublada e aqui dos altos da Cassiano Ricardo a gente pode ver que há uma nebulosidade no ar. Mas quem sabe disso é ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana começará com o tempo mais uma vez bastante estável aqui na nossa região. A segunda-feira terá um dia de céu com poucas nuvens, bastante sol, calor na parte da tarde, e é importante mais uma vez ficarmos atentos à umidade relativa do ar, que pode ficar próxima dos 50% no período da tarde. A temperatura máxima na região do Vale do Paraíba pode chegar aos 29 graus. Já na capital paulista, chegaremos aos 28 também no litoral norte e 22 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje. E só adiantando, né, a previsão do tempo para o restante da semana, e já informando que, né, mesmo com o feriadão à vista aí, as notícias são bem boas para quem gosta de sol e calor. O tempo deve permanecer estável, pelo menos até a próxima sexta-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza, e todo mundo, claro, aguardando ansiosamente aí pelo feriado que aparece nessa semana. Vamos ver se o tempo ajuda também. Eu agradeço a participação aí do Yuri Guilherme Guedes, do Joseph Santos, do William Clayton. Muito obrigado por vocês nos acompanharem ao vivo aqui pela SP Rio, tá bom? E atenção, estudantes, hoje é o último dia para que os selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, façam a matrícula nas instituições de ensino superior públicas, nas quais, claro, foram aprovados. Os estudantes devem verificar os horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em edital próprio, além de pedir auxílio para pagar transporte, moradia e outras despesas nas próprias instituições de ensino, de acordo com determinados critérios, como a renda familiar. E para aqueles que não foram selecionados, e é até hoje a adesão à lista de espera do programa. O resultado da chamada única do SISU foi divulgado na segunda-feira passada e está disponível, além de todas as outras informações, claro, no site do programa. Hora de esportes, olha só, não foi dessa vez. O São José Rugby, ou Rugby, perdeu para o Pasteur pelo placar de 22-21. Foi por bem pouquinho mesmo. E ficou com o troféu de vice-campeão paulista. Esse foi o terceiro título da equipe da capital paulista, que já venceu o estadual em 2012 e 2015. Os joseenses seguem com folga como os maiores campeões do rugby paulista, com 11 conquistas. O São José Rugby retorna a campo em agosto para a disputa do Campeonato Brasileiro de Rugby. Não foi dessa vez, mas eles chegaram lá, né? Puxa vida, nós vamos mandar aqui um abraço ao Duda e a Tiffany. Nós tivemos aqui o prazer de entrevistar o técnico do rugby aqui de São José. E eu fiz aí uma previsão, inclusive já fui chacoteado aqui no começo do jornal, mas estava aí botando a maior fé, mas foi por um tantinho assim, 22-21. Então, é porque o rugby, esse projeto é muito importante, porque além de ter a questão do esporte competitivo, né, eles têm a escolinha. E a escolinha é fundamental, né? Essas escolinhas de esporte são fundamentais para o fomento do próprio esporte, né? Quer dizer, o esporte cresce somente através das escolinhas, né? E eu acho que o esporte tem um fator essencial para a formação da pessoa. Então, quando você tem esportes de alta performance, isso é importante a gente incentivar na cidade, você cria uma expectativa das pessoas, o esporte dá foco, dá interesse, dá trabalho em equipe, ele traz uma série de fatores que a gente acumula na evolução, na criação, e isso é essencial para a formação profissional e pessoal da pessoa. Não tem dúvida, está aí fantástico, mas olha, torcemos parabéns. Muito. Exatamente, parabéns.
22-21 e a despeito de gracinhas aqui no estúdio, vocês estão de parabéns ao Duda, a Tiffany, claro, toda a equipe que deve ter suado muito aí. E agora parece que embalou mesmo, embalou. No duelo regional entre São José e Mantiqueira, a Águia do Vale venceu por 1-0 com gol de Leandro. Esta foi a terceira vitória consecutiva da equipe de São José dos Campos, que assegurou o segundo lugar do Grupo C, com 22 pontos. Já Mantiqueira vive situação dramática, ocupando a quinta posição com 9 pontos, praticamente eliminada da competição. Na próxima rodada, a Laranja Mecânica visita fora de casa o Amparo, enquanto o São José volta a jogar apenas no dia 30. E vitória no clássico. Com o gol da japonesa Natsumi, as meninas do São José venceram as taubateanas pelo placar de 1-0 no Joaquinzão. Com o resultado, o São José encerra a primeira fase do Campeonato Paulista com 16 pontos, com uma campanha de 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, fechando em terceiro lugar. Já eliminadas, as taubateanas viram todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série A2. A fase eliminatória do Campeonato Paulista retorna apenas em agosto. E olha só que legal também, uma equipe com 230 pessoas, entre atletas, apoiadores e equipes técnicas de São José dos Campos, embarcaram nesta sexta-feira para Marília, em São Paulo, onde disputam a fase final dos Jogos Abertos da Juventude, que ocorre até o dia 22 de junho. As modalidades que serão disputadas pelos joseenses serão, olha que monte, atletismo, basquetebol, dama, futsal, futebol, ginástica artística, ginástica rítmica, handball, judô, natação, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Esta é a 36ª edição dos Jogos da Juventude, que reúne atletas com até 18 anos de idade. É organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer do Estado de São Paulo. O fracasso de público na Copa América do Brasil tem chamado a atenção. As 5 primeiras partidas da Copa América registraram uma disparidade entre renda e público nos jogos. E as arquibancadas vazias se tornaram tema de discussão entre os organizadores. A média de público, até o momento, é de, pasme, 25 mil pagantes, o que não ficaria nem entre as 5 melhores médias do Campeonato Brasileiro deste ano. A Conmebol, entidade que comanda o futebol sul-americano, avalia que os preços estipulados foram altos demais. Um exemplo disso é a partida entre Brasil e Bolívia, que abriu a competição com cerca de 46 mil torcedores pagantes e uma renda de mais de 22 milhões de reais. Preço médio do ingresso, R$ 485. O presidente Alejandro Domingues já havia declarado antes do início da Copa América que não haveriam promoções para abaixar os valores. Agora a Conmebol e o comitê organizador local analisam algumas possibilidades para melhorar o público. Uma delas é aumentar as parcerias, como estão sendo feitas no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, com a doação de ingressos para que as secretarias de educação dos estados distribuam para alunos da rede pública. Eu não vou entender nunca isso. Está caro, eles já não sabem o que aconteceu, está caro demais. E o futebol não é, o espetáculo não existe, então eu acho que é entender todo esse aspecto do que está sendo apresentado, o que está sendo suposto e o custo disso. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida mesmo. E nós estamos indo aí ao fim, mas eu acho que, Guilherme, você tem uma última notícia aí, hein? Então, para encerrar, uma notícia positiva. Sempre bom. Né, que um trem movido a energia solar vai conectar Argentina, Bolívia e Peru, chegando até Machu Picchu. O legal aí é essa questão do trem movido a energia solar, né? Ainda mais com os últimos acontecimentos. Pois é, e
a gente sabe que há toda uma movimentação internacional para o uso de fontes limpas, né? Isso é um exemplo muito interessante. Eu acho que com esses pequenos exemplos é que a gente vai conseguindo, de alguma maneira, contribuir aí para a sustentabilidade e ao meio ambiente também. E outra coisa, pegarmos uma carona no processo do futuro, porque o Brasil está séculos atrasado no quesito ferrovia e trens. Zé Guilherme, um ótimo dia para você. Mais alguma consideração? Até amanhã. Até amanhã. Doutor Tarcísio, um prazer recebê-lo em nossa bancada. Espero com certeza que seja a primeira de muitas. Um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou em mais essa edição ao vivo, amanhã estamos de volta com o Abre Aspas. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.